Fala, mestres! Você já ouviu falar na expressão no show? Essa expressão é muito comum, principalmente em viagens de avião, quando o cliente não comparece à viagem, né? Você vai lá, por exemplo, você não chega para embarcar e acaba que você gerou um no-show, ou seja, sem apresentação, né? E acaba que você perde a passagem aérea por falta de apresentação. Agora, na área de treinamento, isso também acontece. O que é um no-show? É quando um cliente, muitas das vezes, não tem a turma não chega para dar o treinamento e você está lá no cliente, né? E aí fica aquela pergunta, devo ou não cobrar o no-show? Para começar, o no-show na maioria das vezes existe por um problema, um erro interno do cliente, que pode ser por falta de liberação da equipe pelo gestor. Muitas das vezes aquelas pessoas que iam fazer o treinamento, pode ser que precisou delas em cima da hora por alguma falha e foi necessário voltar com aquelas pessoas para a produção. Devido a um acidente de alguma pessoa, essas pessoas tiveram que cobrir aquela turma. Talvez o RH esqueceu de mandar os convites, enfim. Infelizmente é por algum tipo de erro, algum problema interno, mas que muitas das vezes você chega ali para estar dando treinamento e não tem ninguém para você realizar, tá? Agora, quando isso costuma acontecer talvez na sua cidade, talvez o seu custo ele é pequeno, mas quando você tem que se deslocar para dar um treinamento igual esse, pode ser que o seu custo seja relativamente alto, né? Você já se deslocou alguns quilômetros, você já gastou combustível, já gastou com horas de viagem, já pagou pedágio e assim por diante, tá? Mas independente do custo ou não, a pergunta é, devo ou não cobrar no show, né? Primeiro, na minha opinião, um bom contrato entre partes, entre a sua empresa, entre você e o seu cliente, te ajuda muito a resolver esse detalhe. Por exemplo, se você já tiver previsto em proposta comercial e em contrato que caso haja no show, você vai cobrar 25%, 50% ou 100% do valor do treinamento, você tem uma ferramenta jurídica para fazê-lo. Lógico, isso ainda não define se você vai ou não cobrar. Ok? Você só tem uma ferramenta que vai te auxiliar se você for cobrar ou não. Por quê? Porque se ficar o dito pelo não dito, é perigoso. Se você não tem isso documentado através de uma proposta bem feita ou de um contrato muito bem realizado, fica mais difícil de você chegar depois para a pessoa e falar assim, eu preciso cobrar aquele deslocamento. E a pessoa pode chegar para você e falar, não, mas eu não tenho nada que te pagar, você não realizou o serviço, eu não consumi o serviço, então eu não tenho nada para te pagar. Se você entra no supermercado, pega alguma coisa, não consome, e antes de você passar pelo caixa, você quer devolver, você não precisa pagar por ele. Lembra, sem consumo. Se você for uma padaria, pedir um pão para a atendente, ela colocar lá no saquinho, você antes de chegar no caixa ou chegar no caixa, você fala, não, eu não vou levar mais esse pão, eu não quero, não tem problema, você não consumiu, você não pode morder, não pode comer, mas você não consumiu, ok? E isso também pode acontecer com serviços, porém você já teve um custo de deslocamento, então aquele dia seu de trabalho, você está perdido, né? Imagina que você viajou aí, por exemplo, 50 km, 100 km para atender um cliente, chega lá, dá no show. Aí você vai voltar para sua casa e você vai fazer o quê? Que aquele dia você não vende mais para um cliente, a não ser que você consiga vender talvez o período da tarde, pouco provável, né? Para nós prestadores de serviço que trabalhamos ali muito com agenda, é um dia perdido. Então a pergunta é, devo ou não cobrar no show? Primeira coisa, na minha opinião, analisa muito bem o seu cliente. Se o seu cliente é um cliente que vale muito a pena você talvez deixar passar esse valor para que você com o tempo ainda mantenha ele na sua carteira, tudo bem, é uma opção sua. Agora, você também precisa analisar. Se for um cliente que você vai atender uma única vez, por exemplo, uma outra prestadora de serviço que tem uma necessidade pontual e que talvez você não vai vender o seu serviço para ela novamente. Se você deixar de cobrar no show, muito provavelmente você nunca vai fazer o serviço para ela e nunca vai receber esse dinheiro. Tá ok? Então analisa muito bem a questão do no-show, se é válido ou não, e se for válido, faça a cobrança muito bem documentada de preferência, e se você detectar que não é válido, né,
saiba que você vai estar assumindo esse prejuízo, mas talvez por um bem maior, né? No meu treinamento de formação de instrutores, o documento tanto de proposta comercial, proposta técnica, quanto de contrato, eu ajudo você a documentar muito bem isso, te ensino como documentar, até mesmo como se expressar junto ao cliente, para que você não crie uma situação ruim entre partes, né? E eu vou te falar de coração, eu vou estar te dando exemplos de coisas que eu vivi na minha vida, porque eu já cobrei no show de cliente e perdi cliente, e já cobrei no show de cliente e que cliente falava, não, é justo, você teve um custo com isso. Então sim, existem clientes e clientes, e você precisa analisar e tentar entender cada um deles, porque muitas das vezes um cliente que você perde pode ser muito caro para a sua empresa, e muitas das vezes aquele cliente que te entende, né, é um cliente que você tem que falar assim, opa, peraí, eu preciso manter esse cara muito forte na minha carteira, porque eu vejo que ele é bem humano, ele sabe entender os meus problemas, né, e é muito parceiro nesse ponto, tá ok? Então no meu treinamento de formação de instrutores eu vou te ajudar a não só ter um documento coeso, muito bem estruturado, mas também como você vai se expressar junto ao cliente para poder fazer essa entrega dessa documentação. Tá joia, mestres? Fica um abraço, fica uma dica muito bacana sobre no show, e não esqueça, tá? Sempre que você for montar uma proposta, documente o mais simples, porém estruturado possível. Tá joia? Abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.